Em um cenário onde o desempenho é cada vez mais importante, principalmente em áreas como inteligência artificial, simulações, jogos e processamento de imagens, os processadores modernos utilizam diversas técnicas para acelerar o processamento. E uma dessas técnicas é o paralelismo de dados, que é o foco da primeira parte da nossa apresentação. Bom, e o que é paralelismo de dados? O paralelismo de dados acontece quando a mesma operação é aplicada sobre vários dados diferentes ao mesmo tempo. Isso é diferente do paralelismo de tarefas, onde diferentes instruções são executadas em paralelo. No caso do paralelismo de dados, estamos falando de executar, por exemplo, a mesma soma em vários pares de números simultaneamente, por exemplo. Essa abordagem é extremamente útil em algoritmos repetitivos e vetorizados, como multiplicações de matrizes, transformações de imagens ou operações com grandes vetores. Bom, e o que é o SIMD? Para que o paralelismo de dados funcione no nível do processador, utilizamos um conjunto de instruções conhecido como SIMD, que significa Single Instruction Multiple Data. Com o SIMD, uma única instrução pode operar vários dados ao mesmo tempo, aproveitando registradores especiais que são muito maiores que os tradicionais. Por exemplo, um registrador de 256 bits é possível somar 8 números inteiros de 32 bits de uma só vez. E isso reduz o número de instruções, melhora o desempenho e pode estar economizando também na questão de energia. E as instruções do AVX e AVX2, que vamos apresentar nos próximos slides, são extensões da arquitetura SIMD, que são usadas nas CPUs modernas aí da Intel. Então, resumindo, paralelismo de dados permite aplicar uma mesma operação sobre vários dados em paralelo, e o SIMD é o mecanismo que torna isso possível no nível do hardware. A seguir, vamos ver como é implementado nas instruções AVX, AVX2 e FMA com exemplos mais práticos. Vou falar o que é o AVX e dar um exemplo prático. O AVX Advanced Vector Extensions é uma extensão de conjuntos de instruções SIMD, Single Instruction Multiple Data, da Intel, lançado em 2011 com a microarquitetura Sandy Bridge. Ele representa um avanço significativo em relação ao SSA de 128 bits, introduzindo registradores vetoriais de 256 bits e novas instruções para operações paralelizadas. O AVX expandiu a capacidade de processamento paralelo para operações de ponto flutuante, precisão simples e dupla, permitindo o processamento de até 8 valores de ponto flutuante de 32 bits ou 4 de 64 simultaneamente. Entre suas principais inovações estão suporte nativo a operações vetoriais de 256 bits, sintaxe de 3 operandos, destino mais 2 fontes, reduzindo dependências e melhorando eficiência, instruções de gather, coleta de dados não contíguos, e broadcast, replicação de valores. Operandos e lógica matemáticas avançadas, como VADDPS, o EVM, o LPD, entre outros. Embora focado em ponto flutuante, o AVX estabeleceu a base para futuras extensões, como o AVX2, oferecendo ganhos de desempenho em aplicações científicas, gráficos 3D, processamento de sinais e codificação multimídia. Sua introdução também padronizou o paradigma de registradores mais largos e instruções flexíveis, pavimentando o caminho para o AVX2 e o FMA. O exemplo prático abaixo realiza uma subtração elemento a elemento entre dois vetores de número de ponto flutuante usando instruções AVX de 256 bits, imprimindo o resultado. Nessa parte, inicializa os vetores de argumentos, calcula a diferença entre os dois valores e exibe os elementos do vetor resultado. Mas agora, nem toda CPU, processador, é capaz de utilizar as instruções AVX. Por isso é necessário que você verifique se sua CPU é compatível com uma instrução, com as instruções da tela. No primeiro com PowerShell para o Windows e o segundo com grep para o Linux, vendo se ela possui instruções do AVX ou até mesmo AVX2. Para compilação também é necessário um flag específico. No caso aqui, no GCC, o "-mavx" para fazer a compilação. Se não for utilizado, vai dar um monte de erros. Para compilar um arquivo de AVX,
O flag de AVX2 pode ser utilizado, mas não vice-versa. Aqui tem o próprio código e embaixo, no final, no terminal, há o resultado final da operação do código. Vou falar um pouco sobre o que é o AVX2. Bem, o AVX2 é uma versão melhorada do AVX original, trazendo algumas funcionalidades muito importantes e ampliando os benefícios do AVX original. Lançado em 2013, juntamente com a microarquitetura Haswell da Intel, ele estende o suporte do SMD para operações de inteiros de 256 bits, que antes eram limitadas somente ao SSE de 128 bits, além de introduzir instruções sofisticadas para a manipulação de dados, como permutações e broadcast, diretamente entre os próprios registradores, sem que haja interação direta com a memória. O AVX2 também agrega as extensões FMA, oferecendo um conjunto de instruções vetoriais mais robusto e versátil, capaz de acelerar tanto o processamento de ponto flutuante quanto de inteiros. Mas nós vamos falar de FMA posteriormente. E bem, aqui eu trouxe um código bem simples sobre o uso do AVX2 com o exemplo de shuffle de dados. E bem, para que a gente pudesse trazer um código efetivamente de AVX2, a gente teria que trabalhar com inteiros, e foi o que a gente fez. Bem, aqui nesse código é criado um vetor de inteiros com 8 elementos de 32 bits. E a gente vai tentar embaralhar esses elementos utilizando uma função de shuffle. Bem, essa função de shuffle utiliza desse vetor que a gente criou e de uma máscara, que é muito importante, pois é essa máscara que vai definir a forma como os dados, como os elementos serão embaralhados. E bem, com o vetor indo de 1 a 8, após embaralhar com essa máscara em específico, nós obtemos a seguinte saída: 5, 7, 7, 8, 1, 3, 3, 4. Mas como isso acontece? Vamos ver um pouco melhor como o shuffle funciona. Bem, a função shuffle sempre constrói um resultado de 4 floats, ou seja, 128 bits por vez. Mas como ela precisa ter um resultado de 256 bits, ela repete essa operação 2 vezes. E isso é feito usando a máscara, onde para cada bloco de 128 bits, a máscara controla a ordem dos 4 elementos de saída. Cada par de bits da máscara da direita para a esquerda determina qual será a posição de origem, 0, 1, 2 ou 3, dentro de uma das metades do vetor, que vai ser usada em cada posição de saída dentro daquele bloco. Vamos tentar entender um pouco mais de forma prática. Vamos utilizar o mesmo exemplo, o mesmo vetor, a mesma máscara que foi utilizada no código. Bem, aqui a gente tem essa máscara em específico, a gente vai separar ela em pares. Assim a gente vai obter os pares 0, 0, 0, 1, 0, 1 e 1, 1. E 1, 1. Repare também que o nosso vetor está dividido em duas partes. E observe também que aqui em cima há essa informação aqui dizendo que essa primeira parte do vetor está sendo definida como a parte 2 e a segunda parte do vetor está sendo interpretada como parte 1. E isso é feito porque o vetor ele é analisado de trás para frente. Então a gente tem essa peculiaridade aqui, na qual a gente enxerga o vetor de uma forma, porém o código vai ler ele de trás para frente. Mas observe também aqui que o nosso vetor de resultado ele está de maneira correta, ou seja, a parte 1 está dessa forma, né, na frente, e a parte 2 vem logo depois. Isso é bem importante para a gente entender como é que vai funcionar o embaralhamento e a escolha dos elementos. Bem, repare também que eu disse aqui em cima que a gente vai analisar o par de bits da máscara da direita para a esquerda. Ou seja, o primeiro bit analisado será o 11. O primeiro par de bits será o 11, que no caso em binário significa 3. Beleza, passando para o lado. O que a gente vai fazer? A gente selecionou esse par e o que a gente vai fazer com ele? Bem, como a gente está buscando obter o primeiro resultado, né, a primeira metade do resultado, a gente vai analisar e vai aplicar essa máscara em cima da primeira parte do vetor, que é referente a essa daqui. Beleza, e como esse valor em binário significa 3, quer dizer que a gente vai utilizar o terceiro elemento da primeira parte do vetor, ou seja, o 5, né, porque isso aqui vai de 0 a 3, né, essa parte do vetor, então 0, 1, 2, 3, a gente vai utilizar o 5. Beleza? Então a gente vai colocar o 5 como sendo o primeiro elemento da primeira parte do resultado.
Vamos passar para o lado. Beleza, agora a gente vai analisar o segundo par. O segundo par é 0, 1. Qual elemento da primeira parte do vetor original representa o elemento 0, 1? É o elemento 7. Beleza, então a gente vai utilizar ele ali. O terceiro par da máscara é 0, 1 de novo, então a gente vai utilizar o número 7 novamente. E o quarto par é 0, 0, então a gente vai utilizar o primeiro elemento da primeira parte. Beleza, então aqui a gente terminou o resultado da primeira parte do vetor. Agora nós precisamos encontrar o resultado da segunda parte do vetor. E para isso a gente vai fazer a mesma coisa, só que em vez de analisar a primeira parte do vetor original, a gente vai analisar a parte 2 do vetor original. Beleza, então o terceiro elemento da primeira parte, observe que a ordem continua, a gente não inverte a ordem. Então, no caso, a gente está analisando o vetor ainda assim da direita para a esquerda. Então, a gente analisa de trás para frente. 4, 3, 2, 1. Beleza? Então, o 3 é referente ao número 1, nesse vetor aqui. Então, a gente coloca ele aqui. 0, 1. 0, 1 representa o segundo elemento dessa parte 2 do vetor, que é o 3. A gente utiliza o 3 de novo, né, que é o elemento 0, 1. E, para finalizar, a gente utiliza o elemento 0, 0, que no caso é a primeira posição da segunda parte do vetor, que é o 4. Assim, a gente conseguiu obter o nosso resultado completo utilizando o Shuffle e utilizando especificamente essa máscara aqui. Então, se a gente utiliza qualquer outra máscara, nesse caso aqui a gente muda qualquer bit, a gente vai ter um embaralhamento diferente. Apresentar o que é FMA. FMA, né, Fused Multiply Add, é uma instrução que executa a multiplicação e a soma em uma única etapa. Aí que eu coloquei o exemplo, né, assim, FMA, que eu precisaria declarar uma variável temp, que recebe multiplicação. Em seguinte, eu teria que declarar uma outra variável, que vai receber o resultado da variável temp, da multiplicação, a soma de uma outra variável. E usando FMA, eu poderia fazer isso tudo em um único ciclo, que seria a declaração de uma variável, recebendo a multiplicação, mais somatório. E eu coloquei 2 diagramas, né, mostrando com FMA a gente consegue diminuir um nó nesse exemplo. Tendo isso em mente, quais seriam os benefícios da FMA? Bem, primeiramente, desempenho, usamos menos instruções do que acelera a execução, a eficiência, o pipeline do CPU é melhor aproveitado, e a precisão, no caso o arredondamento ocorre apenas uma vez, no exemplo eu coloquei que, no caso, a gente precisaria usar, sem o FMA, usaria 2 rounds, que um para multiplicação e depois para fazer a soma. E com o FMA é apenas um arredondamento. E isso é muito importante para cálculos científicos, desenvolvimento de jogos, redes neurais, convoluções, modelos matemáticos complexos, que necessita uma maior precisão. Esse exemplo aqui a gente faz uso da intrínseca, né, para realizar a operação de multiplicação e depois soma, de um único ciclo. Aí a gente usa registradores 256 bits da VX e o código realiza o cálculo simultâneo de 8 valores de tipo float, que no caso aqui eu destrinchei ele melhor, que ele tem a declaração dos vetores, depois o carregamento dos dados nos registradores de 256 bits AVX e execução da operação FMA. E por fim, armazena o resultado e ali a gente tem a saída do exemplo. E agora eu vou falar um pouco sobre a conclusão do nosso trabalho de arquiteturas vetoriais. Bom, como a gente pôde ver, a gente pôde aprender muito sobre o uso eficiente do SIND, as arquiteturas AVX, AVX2 e FMA no paralelismo de dados, a compreensão da importância do paralelismo em nível de dados e algumas noções de otimização com shuffle e instruções compostas. Sobre o desempenho, a gente pode ver que nos testes e exemplos estudados, a gente viu que as instruções SIND podem superar o desempenho do código escalar tradicional, principalmente em laços com vetores grandes, e o uso de AVX2 com shuffle se destacou em manipulações vetoriais específicas. Um ponto central também foi perceber como o paralelismo em nível de dados pode acelerar significativamente certas aplicações, especialmente as que envolvem operações matemáticas pesadas. A gente também aprendeu a importância do alinhamento de dados e como instruções como Shuffle e FMA otimizam cálculos complexos. Sobre as limitações,
A gente viu que, apesar dos benefícios, a gente encontra algumas limitações, como a complexidade na implementação dos códigos com intrínsecos e a dependência de hardware compatível, né? E situações onde a otimização não trouxe o ganho esperado. Portanto, concluímos que arquiteturas vetoriais são muito poderosas e indispensáveis em contexto de alto desempenho, porém, exigem cuidado e conhecimento específico para extrair o potencial máximo. Exigem mais domínio técnico, elas são muito poderosas, mas exigem um domínio mais técnico.